Olá, vamos dar início à nossa apresentação sobre análise descritiva de dados. Me chamo Natália, sou aluna do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza e nós somos o grupo 61. O objetivo do nosso trabalho é promover a disseminação da análise descritiva de dados em diferentes setores do mercado, visando o aprimoramento da capacidade das tomadas de decisão. A análise descritiva de dados é fundamental em diversas áreas e setores. Ela desempenha um papel crucial na coleta de grandes volumes de informações, permitindo assim uma análise mais concisa e compreensiva. Aplicando as técnicas da análise descritiva, como por exemplo média, mediana e moda, dentre outras, é possível identificar padrões, tendências e características dos dados, auxiliando a tomada de decisões mais assertivas. As técnicas frequentemente utilizadas proporcionam uma representação visual, facilitando o reconhecimento dos déficits e insights. A análise descritiva de dados desempenha um papel crucial nas organizações de várias maneiras. Com a análise descritiva de dados, temos a compreensão sobre as tendências, padrões e características dos dados, sendo assim algo muito importante para as organizações. É o tipo mais básico de análise de dados, sendo a melhor escolha se quer um acompanhamento constante do negócio. Os pontos importantes que temos na análise descritiva são: identificação de padrões e tendências. Ao analisar descritivamente os dados, as organizações podem identificar tendências e padrões significativos. Isso pode incluir sazonalidades, correção entre variáveis, comportamentos anômalos e insights sobre desempenhos passados, presentes da empresa. Compreensão das características dos dados. A análise descritiva permite que as organizações compreendam melhor o seu conjunto de dados. Isso envolve examinar características-chave dos dados, como médias, medianas e desvio padrão. Essa compreensão inicial é fundamental para orientar análises mais avançadas nas tomadas de decisões. Detecção de insights e oportunidades. Detectar insights pode trazer diversos benefícios para a organização. Ao analisarmos os dados de uma forma descritiva, descobrimos que esses insights que darão oportunidades para a empresa. Suporte à tomada de decisões. A análise descritiva fornece dados confiáveis que podem ser usados para ajudar na tomada de decisões, diminuindo assim os riscos. Avaliação de desempenho. Através da análise descritiva, as organizações podem avaliar o desempenho das suas operações, produtos e serviços. Isso inclui métricas como o tempo médio de processamento, taxa de erro e a satisfação do cliente. Ao monitorar essas métricas, as organizações podem identificar as áreas de melhorias e de sucesso. Em resumo, a análise descritiva dos dados desempenha um papel fundamental na compreensão, interpretação e a utilização eficaz dentro das organizações. Ao fornecer insights valiosos, apoiar na tomada de decisões, identificar áreas de melhoria, a análise descritiva ajuda as organizações a atingirem seus objetivos comerciais de forma mais eficaz e eficiente. Vamos falar agora um pouco sobre as funções-chave da estatística descritiva. A estatística descritiva é uma área que se concentra em descrever e resumir os dados de forma concisa. Alguns conceitos incluem medida de tendência central. São valores que se representam o centro dos dados, como média, mediana e moda. Medida de dispersão indicam o quão os dados estão espalhados em torno da medida central. Distribuição de frequência é uma tabela que mostra o número de observações em cada categoria. Gráfico descritivos, representações visuais dos dados, como histogramas, gráficos de barras e diagramas de dispersão. Medidas de posição inclui percentis e quantis que dividem os dados em partes iguais. Assimetria e cortose indica a forma da distribuição dos dados, se são assimétricos, simétricos e se possui caudas longas ou curtas.
Bom, me chamo Luiz, sou aluno de inteligência de negócios, segundo semestre, e em nosso trabalho a gente resolveu observar como a estatística descritiva ela se encaixa na rotina administrativa da empresa Mais Saúde. Essa empresa ela é uma corretora autorizada do Apvida, que vende planos empresariais. E daí o nosso público seria então essas empresas, né, que contrataram os planos do Apvida através da corretora, mas o nosso objeto de análise vão ser as vendas realizadas no ano de 2023. E de cara a gente percebe que o mês que mais vendeu foi o mês de janeiro, com 323 vendas. Então janeiro ele pode ser considerado a moda da nossa população. E também a gente percebe que os meses que menos venderam foram os dois últimos, novembro e dezembro. Então, de um modo geral, o primeiro quadrimestre ele é o período que mais vende e ele coincide com o inverno na nossa região e com os consequentes surtos de virose, dengue, dentre outras epidemias. E daí os dois últimos meses do ano são os que menos vendem, né? Então a gente acabou sugerindo para essa corretora duas ações de marketing, uma voltada para esses dois últimos meses do ano, que são os que menos vendem, e outra ação de marketing voltada especificamente para o período do inverno.